1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Grande, muito grande, mas vamos ver se a gente consegue decorar. Até o final do culto, acho que dá, hein? 1 Tessalonicenses 5, 17. Já achou, hein? Tá esperto, hein? Se você fosse batista, você seria um embaixador do rei. Porque menino dos 9 aos 17, lá na nossa igreja, se chama embaixador do rei. As meninas mensageiras do rei. Aí, se você fosse na Batista, eu ia te chamar aqui e fazer um desafio agora, que o embaixador lá, o pau quebra. Tem que saber Bíblia, menino. Muito bom. Como é que é o seu nome, Benção? Oi? Isaac. Vou orar para você, tá? Para você achar sua Rebeca. Agora não, mas vou orar para Deus dar a sua Rebeca, tá bom? Deus abençoe. Orai sem cessar. Eu traduziria, quem sou eu, mas eu traduziria esse texto da seguinte maneira: não pare de orar. Não pare de orar. Aprendendo com as adversidades. É a primeira mensagem hoje dessa série aí, dessa campanha? Segunda? Hoje é a primeira. Então vamos abrir do jeito certo que tem que abrir. Como é que crente começa um projeto? Como é que crente começa uma reunião? Como é que crente começa o dia? Como é que crente começa uma campanha? Orando. Primeira coisa que eu aprendo com uma adversidade é orar, porque na adversidade eu oro mais. Então, não pare de orar. Se você não aprender nada com uma adversidade, já vai ter valido a pena, porque na adversidade você vai orar mais. Não pare de orar. O problema é que a gente vive em dias muito corridos, muito atarefados. A gente acorda cedo, dorme tarde, estuda, trabalha, faz estágio, leva menino, busca menino, vai em inglês, natação, vai futebol, voltou do futebol, vai para lá, vem para cá, e tem que ir para a igreja, e sai correndo, vai dando nó da gravata, vai calçando o sapato, e vamos lá, e a mulher maquiando no carro, e é a correria. Se o dia tivesse 40 horas, não daria tempo de fazer tudo. E nessa correria nós somos engolidos pela rotina e esquecemos a prioridade na vida de um crente. Esquecemos de orar. Pelo menos como devia. Como devia. Porque nós caímos num equívoco diabólico de que orar é perder tempo. Aconteceu um problema, liga para o fulano, liga para o ciclano, não, que trabalha na prefeitura vai ajudar, não, que fulana é advogada e vai orientar a gente, manda um zap aí, porque a gente já quer resolver, a gente já quer fazer as coisas, quando na verdade a nossa atitude deveria se colocar de joelhos e orar. Porque quando a gente faz, é o nosso braço que se cansa. Mas quando a gente ora, é o braço do Senhor que se estende ao nosso favor. E já disse o profeta, o braço do Senhor não está encolhido. Os ouvidos do Senhor não estão fechados. Orar não é perder tempo. Orar é ganhar tempo, porque talvez enquanto você ora, o Senhor já foi e já resolveu. Não pare de orar. Não pare de orar. Alguém já disse que se a vida cristã fosse um trem, os 2 trilhos seriam a Bíblia e a oração. Não sei aqui, mas de onde eu venho, a gente canta uma musiquinha para as crianças que diz assim: leia a Bíblia e faça. Vocês conhecem também. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Tinha um irmão na minha igreja que cantava assim, meu sonho era fazer isso um dia. A gente era adolescente, sabe como é que é adolescente? Não presta, né?
dois irmãos lá na igreja que a gente gostava demais. O irmão Ageu Celestino, que ele era o baixo do coral e também do grupo de vozes e também do quarteto. E ele tinha uma voz muito grave, a gente apelidou ele de subwoofer. Ou voz grave. Aí o irmão Ageu vai fazer um solo, ele ia lá na frente, a gente colava perto das caixas para sentir, porque vibrava. Tem um hino do cantor cristão, né? 155 do cantor cristão. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Aí ele dava aquele grave, a gente tremia. E tinha uma irmã, ela era superintendente da escola bíblica dominical, e o nome dela era Mercedes. Aí nós é menino, você sabe, né, da periferia, tá. Aí a gente via assim, saía da sala de EBD, ela vinha no corredor com uma pasta, pegando o número, né, quantos presentes, quantos visitantes, leram a Bíblia, e ia apontando, a classe que tivesse mais ponto no final do ano, ganhava um presente. Aí ela vinha, quando ela saía, a gente olhava um para o outro, ia no corredor e falava, irmã Mercedes. Quando ela virava, a gente, Benz, e saía correndo. Mercedes-Benz, você entendeu? É marca de carro. Me ajuda, gente. Menino não presta. Leia a Bíblia e faça oração. É simples assim, irmão. Evangelho não tem nada de complicado não, a gente é que complica. Leia a Bíblia e faça oração, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, como diz o cântico. Um trem não anda sem 2 trilhos, a vida do crente não anda sem Bíblia e oração. Eu gosto muito de pregação, e por gostar muito de pregação, acabei tendo acesso a um pastor Batista, aleluia. Na Inglaterra, no século XIX, pastor Charles Haddon Spurgeon. Ele é considerado por alguns como o príncipe dos pregadores. Alguns dizem que depois de Jesus, ele é o maior pregador de toda a história da igreja. Ele se converteu aos 16 anos. Aos 17 ele pregou pela primeira vez. Aos 21 ele foi ordenado. E aos 26 ele estava se mudando para a capital da Inglaterra, em Londres, para assumir a Metropolitan Tabernacle Church, a igreja metropolitana do tabernáculo. Cerca de 300 membros tinha aquela igreja. E ele assumiu e teve ali um ministério curto, de 30 e poucos anos. Spurgeon batizou 19.842 pessoas. Quando ele morreu, aquela igreja tinha cerca de 30.000 membros. Ele é uma bênção na área da pregação, de liderança. Ele deixou muitos sermões, livros, comentários bíblicos, textos devocionais, aulas. Tem uma série de livros dele chamada Lições aos Meus Alunos, que é uma série de aulas que ele dava no seminário de Londres, que é uma preciosidade. E eu gosto muito de estudar a vida desse homem, aprender com ele, apesar de que já morreu há muito tempo, mas como a Bíblia diz, alguns homens, mesmo depois de morto, ainda fala. E saiu no Brasil uma série sobre liderança cristã da editora Vida, chamada Liderança Espiritual. E eles usaram vários homens da história da igreja, também mulheres. E aí eu comprei Liderança Espiritual segundo Spurgeon, lições da vida do Spurgeon para ensinar a líderes cristãos. E eu pensei que o livro do Spurgeon traria lições sobre o púlpito, porque ele era um grande pregador. E eu fui lendo o livro. E à medida que eu avançava na leitura, eu ia concluindo que o livro sequer mencionou o púlpito. E foi aí que eu descobri que o grande segredo do Spurgeon não era a sua homilética, ou a sua oratória, era a vida de oração que ele tinha com Deus. E o livro conta algumas histórias que me impactaram muito. Quero compartilhar com você, somente 2. Uma diz que a esposa do Spurgeon, de madrugada, já por volta das 11 horas, ela deitou mais cedo, ele ficou estudando. Por volta das 11 horas, ela tateou do lado da cama
e percebeu que ele não estava deitado ali. E aí então ela foi tateando, preocupada com ele para se levantar, e encostou nele e percebeu então que ele estava ajoelhado aos pés da cama. Concluindo que ele estava orando, ela deixou e voltou a dormir. Depois de um tempo, ela acordou novamente, por volta das 2, e ele estava lá novamente. Quando foi 5 e pouco, ela se levantou, tomou um banho, foi para a cozinha preparar o chá, né, porque em inglês não bebe café, a cultura lá é o chá. E foi fazer alguns biscoitos, e por volta das 6 horas, Spurgeon se levantou, tomou um banho, foi para a cozinha, sentou, orou, agradecendo o alimento. Quando ele começou a comer, a esposa disse: meu bem, precisa cuidar da sua saúde. Meu amor, você está acordando muito cedo, dormindo muito tarde, trabalhando muito. Eu reparei que você ficou orando, meu filho, a noite inteira. Você tem que ir para o seminário da aula, depois você tem que ir para a rádio, depois você tem várias reuniões, e à noite ainda tem uma reunião com o corpo diaconal. Já pensou? Corpo diaconal de uma igreja de 30 mil membros? Ao que ele respondeu: por isso mesmo, meu bem, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo. Não conforme a vontade de Deus. Não pare de orar. Vale a pena. Uma outra história diz que Spurgeon estava no seu gabinete estudando, foi interrompido pela sua secretária, que avisou que um amigo do interior, de infância, tinha vindo a Londres e passou lá na igreja para dar um abraço no amigo. E ele então, como todo pastor, foi mostrando a igreja, um templo muito grande, com 5 andares de galeria. E uma concha acústica, porque nos dias de Spurgeon não tinha amplificação eletrônica. E depois ele mostrou as salas, os banheiros, a estrutura, o prédio, o lugar das crianças, e foi mostrando e desceu, e no subsolo, embaixo do templo, tinha um corredor muito grande, com várias salas. E eles apelidavam aquele corredor de submarino, porque tinham portas laterais com vidrinhos nas portas para ver lá dentro. Então ficavam aquelas janelinhas parecendo um submarino. No final daquele corredor, à esquerda, Spurgeon abriu a porta e disse para o seu amigo: vem agora, você vai conhecer o lugar mais importante da igreja. E o amigo entrou naquela sala, poucos metros quadrados, um tapete e algumas almofadas. E o amigo não entendeu, falou: mas como assim? Uma igreja enorme dessa, com toda essa obra arquitetônica maravilhosa, você vai me dizer que uma sala com um tapete velho, umas almofadas sujas? Como que esse aqui é o lugar mais importante da igreja? E o Spurgeon disse: é porque essa é a sala de oração. E o amigo perguntou: Spurgeon, quantos membros tem sua igreja? E ele disse: mais ou menos 30. Aí o amigo: 30 mil, né? Ele: não, 30 mesmo. Não é possível? Que é isso, Charles? Um templo daquele tamanho, essa quantidade de salas, como que só tem 30 pessoas nessa igreja? Ele falou: é porque eu só considero membro quem frequenta essa sala. O amigo entendeu, ficou constrangido, e o Spurgeon emendou: assim como um navio só se movimenta no oceano se houver lenha queimando lá embaixo, aquele grande navio lá em cima só se movimenta de acordo com a vontade de Deus se tiver lenha queimando aqui embaixo. Não pare de orar. Ainda que você tenha pouco,
em relação ao que você precisa. Porque nós temos esse equívoco, nós temos esse problema. Quando o nosso recurso é pouco, a gente acha que não precisa orar. Ah, mas eu tenho pouco, mas é tão pouco. É pouco estudo, meu currículo é pequeno. Eu não tenho pouca experiência, pouca amizade, pouco dinheiro, poucos membros, pouco recurso. Pouco, é muito pouco. Para que adianta nem orar? Mas tem uma história na Bíblia que nos ensina exatamente o contrário. E eu queria que você fosse comigo agora para o Evangelho de Mateus. O Benção aí do Data Show. Como é que é o nome do Benção lá? Denilson. Denilson, está comigo? É o Denilson que está aí? Mas o Denilson tem uns bons anos de vida, hein, Denilson? 50? 50 anos? Responde. Você está falando no microfone aí? Cadê ele? Rapaz, ele fala lá e não escuta aqui. Que é tão grande que você vai falar sem microfone, não escuta. Rapaz, gostei dessa ideia, hein, pastor? Você está futurista, hein? Tá vendo? Denilson tem 50 anos, Denilson. Que bênção. As igrejas que eu rodo por aí, os meninos do Data Show, é tudo jovem adolescente, jovem adolescente. Tá bom? Deus abençoe sua vida, tá? Muito bom saber que tem um homem adulto, servo de Deus, comandando aí em cima. Vai fazendo discípulo, bota os meninos para aprender aí, que é bênção. O senhor consegue projetar ali o texto bíblico? Ah, é? Então vamos no papel mesmo, gente. Amém. Deixa aí que está bonito o cartaz ali. Mateus 14. Mateus 14. Vê se tem alguém do seu lado sem Bíblia e compartilha assim, ó, tá bom? A cada 2 dá para ler, você compartilha aí do lado e tal. Mesmo que você não conheça, se tiver sem Bíblia, empresta aí para a gente reparar. Porque é só o que está na Bíblia que me interessa. É igual no cartório, vale o que está escrito, amém? Vale o que está escrito, amém? Ah, tá, achei que vocês tinham sido arrebatados. E só porque eu sou batista, fiquei para trás. Mateus 14, 19. E tendo mandado, você conhece, talvez você não reparou no detalhe. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, a grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Eu te pergunto, Maranata de Campo Grande, o homem está com um alimento na mão, ele vai comer esse alimento agora. Ele aponta o alimento para cima, olha para cima e fala umas palavras. O que é que ele está falando? O que é que ele está fazendo? Está orando. Pai, graças te dou por esse alimento. E repartiu entre os discípulos e estes a multidão. A epígrafe, que é esse título que vem em cima da passagem, isso aí é coisa da editora para ajudar a gente a achar os textos. A Bíblia mesmo original, aqui o Mateus escreveu, não tem título, não tem epígrafe, não tem capítulo, não tem versículo, né? Isso aqui é coisa nossa. A editora diz que essa passagem se chama a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu não quero discordar, eu quero apenas propor uma segunda possibilidade. Porque lendo o texto diz que Jesus, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e depois tendo partido, partiu o pão. E partir não é sinônimo de multiplicar, é sinônimo de dividir. Você tem um pão, você partiu, não são 2 pães. É a divisão do pão. Meio pão para cá, meio pão para lá. Dividiu, repartiu. Mas eles chamaram de multiplicação por quê? Porque a multidão era muito grande. A Bíblia diz que era 5.000 homens, fora mulheres, crianças e os mancebos. Porque homem, varão, na Bíblia é sexo masculino acima dos 30.
Abaixo dos 30 é mancebo, abaixo dos 12 é criança. Então tinha mulheres, crianças e meninos, jovens, mancebos, de 12 até 30. Tanto que o menino que deu os 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que era um jovem, um menino, um mancebo. Ele não está na conta dos 5.000. E tinha que ser, eu acho que ele era adolescente, fase de crescimento. O cara foi para o culto, levou um lanchinho, 5 pães e 2 peixes de sobremesa? Um adolescente está em fase de crescimento, esses meninos comem, não tem fundo. Misericórdia. Pega para comer um pacote de biscoito, vai tudo. E pega outro e... Esse dia eu cheguei lá em casa, meu filho estava no computador na frente dele, tem 1 litro de açaí, 1 litro. E ele com a colher assim, ó. Ei, pai. Eu falei, você vai comer 1 litro de açaí? Ele, de boa. Misericórdia, para onde vai isso tudo? Então 5.000 homens, mais as mulheres, as crianças, os jovens. O ministério de Jesus é muito marcado pela presença de mulheres e crianças. Então eu vou chutar aí, devia ter lá umas 10.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Todos comeram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Me parece, coisa minha, tá? Me parece que Jesus está querendo ensinar para a gente assim, ó. Eu estou disposto a multiplicar tudo aquilo que vocês estão dispostos a dividir. Muito se faz com um pouco de cada um. Mas a gente acha que se tiver pouco, não precisa orar. É pouco, não vai resolver. Jesus recebe os pães, os peixes. Ele tem consciência humana, porque ele é 100% humano, de que aquela comida não vai dar para todo mundo. Ele sabe que é pouco, mas o que é que ele faz com o pouco nas suas mãos? Ele ora, ele abençoa, ele consagra e ele reparte. Todos comeram, todos se fartaram, e sobraram 12 cestos cheios. Quantos eram os discípulos? Você nunca reparou isso? Coisa minha. Eu acho que ele está dizendo assim, ó. Cada um vai carregar um cesto para largar de ser incrédulo. Porque os discípulos, diante do recurso que era pouco, o que é que fez? Manda esse povo embora. E Jesus nos dá essa grande lição. E a lição é: não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Experimente colocar o seu pouco nas mãos do Mestre, e você vai ver sobrar. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada. Deixa eu piorar. Quase nada. Não, pastor, o senhor está falando isso aí que o senhor não conhece a minha história. Não, o senhor é lá do Espírito Santo, lá é mais tranquilo e tal. Não, pastor, eu tenho menos do que pouco. Quem dera eu tivesse pouco eu estava feliz, pastor. Não, eu tenho quase nada. Não pare de orar. Não pare de orar. Pastor, mas é menos do que pouco, o que vai resolver? Não pare de orar. Pastor, o senhor não conhece a minha adversidade, eu nem sei o que é que eu tenho que aprender com isso. Não pare de orar. 1 Reis capítulo 18, diz a Sagrada Escritura. 1 Reis capítulo 18, você conhece a história? Bem conhecida. Talvez o que você não reparou foi o detalhe.
1 Reis capítulo 18, eu vou ler a partir do 41. 1 Reis 18, 41. Note bem o que está escrito aí. Então, disse Elias a Acabe. Você sabe o que está acontecendo aqui? Acabe, rei do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém, o reino está dividido. Acabe, que é o rei do norte, casa-se com Jezabel, descendente de Cananita. Antes de o povo tomar posse daquela terra, eles habitavam naquele lugar e adoravam um Deus chamado Baal. E o nome dela é Jezabel. Transliterado fica Jezabel. E ali é serva do Baal. Jezabel. E o Acabe casou-se com ela, e a idolatria empesteou Samaria. O profeta Elias, levantado por Deus, porque todo profeta tem o seu ministério profético marcado pelo significado do seu nome. Por exemplo, Jonas é chamado para sair de Israel e profetizar aos ninivitas, capital da Assíria. Aí ele vai para o lado contrário, entra no barco, cai dentro d'água, você conhece a história, o peixe cospe ele na água. A gente acha que ele é um surfista de Cristo. O peixe cuspiu ele na praia e ele já saiu pregando. Ninivita, se arrependa. Mas quem disse que Nínive fica no litoral? Nínive é a capital da Assíria. Está a 1.200 quilômetros da praia. Ele andou como daqui em Curitiba para pregar, para largar de ser besta e desobediente. Ele saiu de Israel e foi pregar em Nínive. O livro tem 4 capítulos. Mas a mensagem de Jonas, a profecia de Jonas tem 7 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Um sermão de 7 palavras. A cidade inteira converteu. E o significado do seu nome, Yohanaá, é pomba. Pomba, porque ele voou para pregar distante. Todo profeta, você quer saber qual é a veia profética, a essência do seu ministério? Descubra o significado de seu nome. Sofonias, Zafon-Ia. Zafon, esconderijo, caverna. Zafon. Ia é o Iavé, é o eu sou, é Deus. Zafon-Ia, escondido em Deus. Porque todo o povo sofreu o castigo da rebeldia, mas o profeta foi liberto. Ele estava escondido em Deus. Elias, El-Ia. El-Ia. A essência profética desse homem é o significado do seu nome. El, divindade, Deus. Ia, eu sou. Lembra Êxodo 3, versículo 11, Moisés, qual o seu nome? Yurê, Wavre. Eu sou o que sou. Mas qual o seu nome? Em nome de quem eu vou libertar? Eu sou. Não, mas versículo 11 é o segredo. Quem sou eu para libertar o povo das mãos de Faraó? Você? Não, eu sou. Em hebraico, Yurê. No português, para ficar mais fácil, Iá. Então, El, Deus, Iá, eu sou. O que é que o povo gritou no Carmelo quando ele ganhou dos profetas de Baal? Toda batalha, quando termina, o povo grita o nome de quem ganhou. Mengo. Escapuliu. Não é assim? Então o que é que o povo gritou? Os profetas de Baal bateu tambor, não aconteceu nada. O Elias, de maneira irônica, grita mais alto. Será que ele não está dormindo? Acho que ele viajou, hein? Manda um zap, está offline. E nada do Baal manifestar, nada. Aí ele falou, acabou? Posso? Posso? Só um minuto. Pegou umas pedras, fez um altar, botou o bichinho. Eu acho que o negócio vai ser tão sinistro. Só um minuto. Cavou um poço em volta, encheu de água, que eu acho que o negócio vai ser quente aqui hoje.
e botou água para poder dar uma controlada no fogo, e falou: Senhor, mostra para esse povo aí quem é Deus em Israel. Relâmpago, um relâmpago, fogo do céu. Na linguagem bíblica, no hebraísmo, jeito peculiar do hebreu falar, fogo do céu é relâmpago, onde bate queima. Pá! Esse é o nosso problema. A gente quer ler a Bíblia de forma assim muito mística e acha: Deus não age hoje como agia naquele tempo. É porque você não está lendo direito. Fogo do céu. Aí a gente imagina o quê? Uma tocha, né? Que desceu. Os meninos já imaginam um Hadouken de Jesus. Fogo. Nada disso, meu irmão. É um relâmpago. Lambeu tudo. Ai, pastor, aí então não é milagre? Não! Naquele dia, naquele horário, naquele lugar. Mas aí não é sobrenatural. Você acha que Deus só age com sobrenatural, meu irmão? Você está precisando acertar a frequência da sua antena espiritual e perceber que Deus se revela muito mais no natural. E aí, quando o relâmpago lambeu aquilo tudo, o povo assustado. Já caiu um relâmpago perto de você? Você está doido, rapaz? Eu era menino em Tombos, Minas Gerais, nadando na cachoeira. Caiu lá em cima no morro. Eu dentro d'água, lá embaixo na cachoeira, deu um Foi só a brisa. O quê? E bate o clarão e o barulho vem depois, né? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida que a velocidade do som. Aí quem estuda física está me entendendo. Aquele clarão de repente fez bum, e eu... Aí eu já fui saindo de dentro d'água. Meu Deus. Não é bonito não. Não é bonito, não. O povo, os profetas de Baal já... E o povo, Elias. Como é que ficou traduzido? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Esse é o significado do nome dele. E Deus o levantou para que ele mostrasse quem é o único Deus e Senhor. Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o Shema. Todo judeu repete isso 5 vezes ao dia. Deuteronômio 6:4. Então, meus queridos, acabou de acontecer isso. Maraca lotado. E o povo gritou: Elias, Elias, Elias. Aí vem o 41. Disse Elias a Acabe, 1 Reis 18:41. Ô meu rei, o senhor pode ir para casa. Vai para o palácio, come, bebe e dorme. Porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Porque para provar que só o Senhor é Deus, Elias pediu um sinal do céu. E o sinal é que não chovesse. E não choveu. Deus honrou a palavra do profeta. Agora ele vira para o rei e fala: pode ir embora, vai comer, vai beber, vai dormir. Já está resolvido. Eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Só que o céu estava limpinho. Limpinho. 42. Subiu Acabe, foi comer, beber e dormiu. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo. Ele voltou para o monte. E diz a Bíblia: encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Está escrito ou não está? Eu te pergunto, o que é que um homem de Deus faz em cima de um monte, de joelhos, com o rosto no meio dos joelhos? O que é que ele está fazendo? Ele está orando e pedindo chuva. Senhor, o Senhor honrou a minha palavra. Agora eu te peço, de joelhos, prostrado,
manda chuva, porque Israel não aguenta mais. A idolatria foi destruída. Nós precisamos de chuva nos campos. A Bíblia diz que ele tinha um ajudante, um discípulo. Ele vira para o menino e fala: vai lá, menino, vê se a chuva está vindo. Aí o menino vai e volta 6 vezes. Na 7ª vez, o menino volta e diz: ô meu profeta, e aí, está vindo a chuva? O menino fala: quase nada. Como assim, meu filho? Quase nada. Você viu uma nuvem? Ele fala: eu vi. Qual é o tamanho da nuvem? 5 metros? Não, tamanho da palma da minha mão. Uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. A Bíblia diz que Elias vira para o menino e diz: corre, meu filho, corre, o mais rápido que você puder. Não pare de orar, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Choveu abundantemente sobre Israel. Não pare de orar. Ainda que você tenha pouco, Deus pode multiplicar. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, Deus pode fazer sobrar. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada. Ó, pastor, aí piorou de vez. É porque com Jesus é assim, irmão. Tá ruim, mas tá bom. E se tivesse pior, estaria melhor, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada. João capítulo 11. Confira comigo no replay. João capítulo 11. Você conhece a história. Talvez o que você não reparou foi o detalhe. João 11. Quero ler o 20 com vocês. João 11, capítulo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Você conhece essas duas irmãs, né? Inclusive tem um livro muito bom, recomendo às mulheres. Vivendo como Maria num mundo de Marta. Recomendo. A Maria é de boa, tranquila, ela deita aos pés do mestre e fica aprendendo. A Marta já é mais desesperada, ela quer fazer tudo e, meu Deus, essa minha irmã é preguiçosa, não faz nada. Ei, não confunda personalidade com piedade. Não confunda características do seu temperamento com santidade. Não é que a pessoa é mais quieta que ela é mais santa. Não é que a pessoa é mais calma que ela é mais piedosa. Não, as duas eram igualmente amadas e discípulas de Jesus. Porque o Senhor nos usa, apesar das nossas diferenças. Quando Jesus está entrando na porta da cidade, alguém grita: lá vem Jesus! Você conhece a história, o homem estava doente. E elas falaram: ai meu Deus, vai morrer, está muito ruim. Ô gente, pega alguém aí, meu filho, vai lá avisar Jesus. Ele saiu daqui tem uns dias, eles tamparam pedra nele, tomou pedrada e ficou com medo, não sei, foi embora. Vai atrás dele, chama ele, manda ele voltar, senão meu irmão vai morrer. Você conhece a história? Jesus recebeu a notícia, falou: ok, fala que eu estou indo. E não foi, porque ele é soberano, ele é Senhor, ele só vai a hora que ele quiser, para que ele seja glorificado. E aí ele vem entrando em Betânia, Marta desesperada correndo, topou com ele na entrada da cidade. Ai Senhor, se o Senhor estivesse aqui, versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. 22, mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, o Pai te concederá. Note bem,
Jesus está entrando em Betânia, Marta está recebendo ele e está dizendo: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o senhor pedir para o Pai, ele te concede. Jesus vira para ela e fala: você crê? Creio, verás a glória de Deus. Toca para o cemitério. Versículo 40. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tira a pedra. Não, Senhor, já está. Não, Jesus, o Senhor não entendeu, o Senhor não está ouvindo o que eu estou falando, Jesus. Porque tem hora que parece que Jesus não está ouvindo a gente. A gente ora, a gente fala: será que ele não está me ouvindo? Ele está ouvindo, irmão, é porque ele só faz no tempo dele. Senhor, o Senhor não ouviu o que eu falei? Já tem 4 dias. Até o 3º dia, a minha crendice judaica diz que dá para ressuscitar. Até o 3º. Do 4º em diante não tem mais jeito. O Senhor ouviu? 4 dias, já está fedendo. Tira a pedra. Não, Jesus, o Senhor não ouviu. Jesus, está morto. Não tem mais nada, não tem mais vida, não tem mais esperança, não tem nem mais a nossa fé, porque a nossa fé é até o 3º dia. Já é o 4º. Tira a pedra. Você acha que Jesus não tinha poder para tirar a pedra? Tinha. É porque tem coisas que ele pede para a gente tirar. Não peça para Jesus fazer o que ele já pediu para você fazer. É você que tem que abandonar, é você que tem que tirar, é você que tem que largar, é você que tem que parar, é você que tem que tirar a pedra para viver o milagre. Diz a Bíblia: tiraram então a pedra. Versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim para que creiam que tu me enviaste, para que o teu nome fosse glorificado em Betânia. Valeu, paizão, obrigado. Confira comigo no replay. Marta e Jesus na entrada da cidade. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas tudo que o senhor pedir ao Pai, ele te concede. Toca para o cemitério. Jesus tira a pedra, o Lázaro sai vivo, ele olha para o céu e fala: obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? Ele orou. Porque ele olha para cima agradecendo a resposta. Ele orou: ressuscita o meu amigo, para que o teu nome seja exaltado. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada, porque o nosso Deus é um Deus de ressurreição. Ele traz à vida aquilo que está morto. Ele traz à existência aquilo que nunca existiu. Ele ressuscita sonhos, casamentos, ministérios, empresas, planos. Ele ressuscita para que o seu nome seja glorificado. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada. O nosso Deus é um Deus de abundância. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Ele é o dono da vida, é aquele que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, é aquele que disse: haja e ouve. Todo o poder está nas suas mãos. Não pare de orar, Ele vai te abençoar. Aleluia, louvado seja Deus.